Bom dia, gente. Mais uma vez aqui, terceiro programa. A graça que não é barata. Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Terceiro programa aqui da casa dos irmãos Anderson e Vanessa. E mais uma vez o nosso agradecimento, né? Estamos aqui tomando esse tempo deles, nos apropriando da sua propriedade, mas é por um motivo bom. Estão colocando a sua residência a serviço do reino de Deus. Você sabia que você também pode fazer a mesma coisa? Você quer o Café com Pastor sendo transmitido daí da sua casa? É só nos chamar, ou a mim, ou o pastor Arthur. E nós vamos, na sua casa, realizar um programa Café com Pastor. Venha com a gente para essa última parte da graça que não é barata. A graça que não é de graça. Roda a vinheta, vem com a gente. Bem, pastor, a disciplina espiritual, ela faz com que nós nos esforcemos, né? Que a gente nos esforce, ou seja, que a gente tenha uma ação nossa, né? Exatamente. Que ela melhora a nossa qualidade de vida, certo? Exatamente. Como eu falei, né? Você está no meio militar, então se você não seguir as disciplinas, você vai sofrer as sanções cabíveis, né? Se você quer emagrecer, você tem que fazer a sua disciplina. Se você tem problemas, como diabetes, por exemplo, você tem a sua disciplina, né? E espiritualmente é a mesma coisa. Eu quero alguma coisa, eu tenho algum objetivo, então algumas coisas eu tenho que colocar em prática, não tem como. Então tem que haver disciplina. Tem um hino antigo, né, que fala assim, da harpa, se eu não me engano, o nosso general é Cristo, né? A gente declara isso, abre a boca para falar, mas a gente esquece de todo o contexto militar ali, que é as atividades físicas para preparação para a guerra. Exatamente. Que são o uniforme. Uhum. E a gente pode levar isso em consideração para esse lado, né? A disciplina espiritual é a nossa preparação espiritual para a guerra. Inclusive, Arthur, você lembrou de algo interessante aí, que um dos títulos que nós ostentamos, né? Nós, sobretudo servos de Deus, é que somos soldados do exército de Cristo. Mas que soldado é esse sem disciplina? Verdade. Você levantou uma coisa interessantíssima. Eu não sou um soldado do exército de Cristo, então existem algumas coisas, né? Existem algumas coisas que a gente precisa cumprir como soldados. Então, no reino de Deus, então é de graça. Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser e como eu quiser, e vou só me apropriar dos benefícios do Evangelho. Opa, alto lá. Então, eu comecei a caminhar, né, para poder perder um pezinho. Uhum. Só um pouquinho só, tô só um pouco gordo, tô muito não. E agora você me falando, né? Modéstia faz parte da vida dele, viu, gente? E já tem uma semana já que eu tenho feito caminhada todos os dias, regularmente, todos os dias. Porque eu era sedentário. Então, se a gente não pratica a disciplina espiritual, somos sedentários espirituais. Exatamente. Doente espiritualmente. Não tem saúde espiritual, não tem crescimento, não tem amadurecimento espiritual. Doente. Você quer ver outra coisa? E não só doente, mas chega a morrer de algum sentido, né? Meu povo perece por causa de quê? De conhecimento. Falta conhecimento. O que é uma pessoa cheia do Espírito? Pessoa cheia do palavra. Conhecimento. Conhecimento. Entendeu? Então, doente. E muitas vezes as pessoas cometem, Arthur, alguns erros por causa disso. Tanto o meu povo perece por falta de conhecimento, Oséias 4:6, né? E Jesus ele vai falar em Mateus também, que vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram, vocês cometem erros porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, eu também, como psicanalista, a grande maioria sabe disso, que eu sou psicanalista, até uma pessoa da igreja, da nossa comunidade, né? Uma pessoa da igreja, muito mal fisicamente, foi parar algumas vezes ao médico. E aí veio para um atendimento psicanalítico. E aí
inevitavelmente eu vi que o problema era espiritual. Eu dei algumas orientações dentro da Bíblia e a pessoa está com a saúde ótima. Entendeu? Por que ela estava perecendo? Porque faltava conhecimento. Entendeu? Algumas coisas que estavam atingindo, e aí mais ou menos o que eu mostrei num dos programas que fizemos na casa aqui, do Antes da Vanessa, eu mostrei isso aí, né? A disciplina espiritual vai trazer alguns benefícios físicos também. Então quando eu mostrei para ela, eu falei, como é que você está? Eu estou bem, estou conseguindo dormir, estou conseguindo me alimentar, E o que eu fiz? Eu não usei técnica nenhuma de psicanálise, eu usei a palavra de Deus. Eu falei, irmã, você tem que entender que essas coisas que estão acontecendo é para o seu crescimento. Você tem que entender que essas coisas é para o seu amadurecimento. Você tem que entender que Deus permitiu isso aqui porque Ele tem um propósito. Mas quais poderiam ser os propósitos? Eu dei algumas hipóteses para ela. Falo, pastor, não tinha pensado nisso. Aceitou, né, a tribulação, o esmagamento, e agora, não, pastor, eu estou passando, mas estou tirando de letra. E dormindo bem, comendo bem, né? E não choro mais, não, por causa do que? Eu usei, que inclusive é uma das técnicas, né, que é a notétese. Eu trabalho com a psicanálise, eu trabalho com hipnoterapia, eu trabalho com TCC, eu trabalho com PNL, eu trabalho com técnica notética, eu trabalho com logoterapia. O que eu usei? A notétese. A notétese é uma terapia baseada na palavra de Deus. Ela só pode ser usada com quem crê na palavra. Se você não crê na palavra, eu não posso usar a notétese. Como ela era uma crente da nossa igreja, eu fiz a terapia com ela usando o quê? A palavra. Eu usei a técnica de notétese. Saiu da sessão outra pessoa que entrou chorando, desmanchando, há dias sem dormir, há dias sem se alimentar, está com a saúde boa. Por causa de quê? Um pouquinho de conhecimento que eu levei para ela em 1 hora de sessão. Isso é extremamente importante, pastor. Eu também tive esse problema recentemente, de não conseguir dormir, acordar várias vezes, inclusive foi por causa disso que eu resolvi fazer um pouco de caminhada para poder conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? Mas ainda assim eu estava tendo dificuldade para dormir. Insônia, eu acordava no meio da noite e eu passei a fazer o quê? Todos os dias eu passei a orar, fazer um pouco de meditação um pouco antes para tentar aliviar o que tem na minha cabeça, tirar tudo. E depois eu orava e lia a palavra. Em 1 semana já melhorou drasticamente o que eu estava passando. Olha, existe uma técnica, deixa eu explicar para vocês, como psicanalista. Ansiedade. A insônia, toda insônia é por causa de ansiedade, tá? Então se você tem problema com insônia, é por causa de ansiedade. Eu deito, penso num problema, penso no outro, penso numa coisa, penso na outra, e vem uma situação, vem outra situação, a hora passa e você não dorme. Nada mais, nada menos do que ansiedade. Isso que você falou está em Filipenses capítulo 4, do verso 6 a 10. Está escrito o seguinte, presta atenção, olha o termo de Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E o Deus da paz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, isso ocupe o vosso coração. E o que ouvistes, recebestes, aprendestes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Então, olha o contraste. Não ande ansioso, não ande ansioso. Pega os seus problemas e leva para Deus. Você está desabafando. Quando você vai na terapia, você está conversando com o terapeuta. A oração é uma conversa com o melhor terapeuta que existe. Então ele fala assim, bota para fora os seus problemas e vem com agradecimento também. Oração, súplica e ações de graça. A paz de Deus, que vai acima de qualquer entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração. É o que você fez. Você esvaziava os problemas perante Deus com a oração, com a súplica, com ações de graça. Enche a sua cabeça com tudo que é justo, que é amável, que é respeitável, que é de boa fama. Você vai ver se você não dorme. E tem uma técnica que eu utilizo, e pessoas que tomam remédios para dormir há anos, com 4 dias não precisa de remédio para dormir mais não. Acaba com a insônia. É uma técnica só de esvaziar a mente e encher a mente com as coisas boas. Uma técnica que eu utilizo. E aí está lá, Filipenses 4. Olha aqui, ansioso e paz, ansiedade e paz. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Agora, você quer uma paz que vai além de todo entendimento? Conversa com Deus, desabafa. Porque o que é a psicanálise? O Freud deu o apelido Talking Cure, cura pela fala. Você está falando diante de Deus. Olha a disciplina espiritual.
Você acha que Deus é assim? O Arthur tem que orar, se ele não orar eu vou castigar. Porque ele sabe que é bom para você, cara. A disciplina espiritual é bom para você. Como é o caminhar, não é bom para você? Eliminar algumas coisas que você come não é bom para você? Espiritualmente também. Não é porque Deus é um megalomaníaco, eu quero ver ajoelhando e orando na minha presença. Não, porque a oração é bom para você. Eu costumo dizer que a Bíblia, né, todo mundo vê Deus como um carrasco, aquele que pune, né? Mas a Bíblia é uma carta de amor de Deus para com a gente. Ele está declarando o amor. Faz isso aqui que você vai viver melhor. É só isso a Bíblia. Então, você quer viver melhor? Precisa de disciplina. A comparação é muito bem feita, porque assim, hoje eu tenho mais de 40 pacientes durante a semana. Mas é muito comum ter uma pessoa, principalmente os que sofrem de ansiedade. Eles vêm que acham que uma sessão só vai resolver o problema. Aí vem uma sessão e fala assim, eu gostei, eu amei, eu vou voltar, e não volta mais. Quando você fala, não, a sessão, mesmo para você sentir um alívio, são assim, alguns meses, 6, 8 meses. Agora, para você ser curado de 2 a 3 anos de sessão. Ah, não, então não volto mais, não, porque queria para ontem. Eu não tenho varinha de condão, não. Entendeu? Não tenho. A mesma coisa, a disciplina espiritual. Por que Deus exige? Porque é bom para mim. Olha, os hormônios da felicidade, do bom humor, da alegria, do prazer, do bem-estar, são basicamente 4 hormônios que servem para isso, que são liberados pelo cérebro. Serotonina, oxitocina, noradrenalina e dopamina. Você sabia que gratidão e oração libera esses 4 hormônios? Você viver a vida de gratidão, ao invés de ficar reclamando, chorando pelos seus problemas e ficar só reclamando com tudo que acontece, e a oração vai liberar oxitocina, noradrenalina, dopamina e serotonina? Por que Deus quer que a gente ora? Por que Ele fala mais de 300 vezes na Bíblia para a gente ser grato? Ele é um megalomaníaco? Não, porque Ele sabe que é bom para você. Então, olha onde que a disciplina vai. Um bem-estar espiritual da alma e do corpo. Simples assim. Muito bom, pastor. E eu gostaria de frisar isso, que é uma coisa que você sempre fala, né? Pra gente não esquecer. Se a gente quer algo e Deus nos dá a graça de ter, não é pela nossa dedicação, né? Não é pelo nosso jejum, pela nossa quantidade de oração, pela nossa quantidade de leitura da palavra que Ele vai nos dar, mas porque Ele quis assim, né? Olha, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Deixa eu dizer para vocês, não só para explicar isso aqui, eu acho maravilhoso a Bíblia. Às vezes as pessoas ficam assim, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia foi escrita por homem, não foi escrita. Deixa eu te falar, não sei se você vai concordar comigo, Arthur, que se a Bíblia se a Bíblia tivesse a intenção de querer buscar a credibilidade das pessoas, ela não esconderia os erros dos seus personagens? Por que a Bíblia não esconde? Pelo contrário, ela expõe os erros dos seus personagens. A Bíblia nunca teve assim, olha, eu vou arrogar para mim a infalibilidade, eu vou arrogar para mim que eu sou a palavra de Deus e tal. Então ela expõe as fraquezas, ela expõe os erros dos homens. E por não estudarmos a Bíblia, o povo perece por falta de conhecimento. O povo do Antigo Testamento cometeu alguns erros, porque quando se fala de disciplina, nós vamos falar da oração, nós vamos falar do estudo da palavra, nós vamos falar de jejum e várias outras coisas aí, né? O que a maioria das pessoas pensam? Eu tenho que jejuar para conseguir a cura, eu tenho que jejuar para conseguir a libertação do meu marido, eu tenho que jejuar para Deus abrir porta de emprego. Algumas pessoas no Antigo Testamento usaram o jejum de maneira errada, e a Bíblia relata. Usaram o jejum para isso, mas o jejum não é para isso. A disciplina não é para isso. Entende? Então, não tem nada que eu e você venhamos a fazer que vai mover a mão de Deus. É aquilo que eu sempre falo. Tudo é decreto de Deus. Antes de criar os universos, antes de criar o mundo, Deus já havia decretado tudo o que vai acontecer. Se você orar, vai acontecer. Se você não orar, vai acontecer do mesmo jeito. Se você jejuar, vai acontecer. Se você não jejuar, vai acontecer do mesmo. Está decretada a maioria esmagadora das coisas. Aí você pergunta assim, então para que orar? Ah, tá. Algumas coisas Deus decretou. E no decreto dele, ele falou assim, eu vou usar a oração do Arthur para cumprir essa minha vontade. Então, se você não orar, aquilo não vai acontecer. Só que você vai orar, que ele decretou até que você ore para aquilo. Então, tudo é decreto de Deus. O que ele vai usar? Vamos pegar 2 exemplos? Samuel, filho de Ana.
Todos os anos ela subia e pedia um filho, pedia um filho, pedia um filho. Não tinha um filho. Falou, se o senhor me der um filho, eu vou devolver para o senhor fazer o que quiser com ele. Opa, eu quero um profeta, ela quer um filho. Vou usar a oração dela para cumprir o meu propósito. João Batista com a oração de Isabel e Zacarias. Entendeu? Eles querem um filho, eu quero um profeta que vai ser o precursor de Jesus. Vou usar a oração deles para cumprir. Então, Deus não está fazendo porque você jejuou. Ele não está fazendo porque você orou. Ok? Então preste atenção. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A palavra salvação tem duas palavras no grego para ela. Sotero e sozo. A palavra sotero e sozo tem 5 significados. Quando fala com o crente de salvação, ele só lembra da vida eterna. Mas a salvação é vida eterna. Sim, mas ela significa cura, libertação, integridade de vida e livramento. Então salvação significa essas coisas todas. Quer uma prova? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Vamos pegar só a cura aqui? Você quer ver uma coisa? A mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou na veste de Jesus e houve aquele diálogo entre ela e Jesus, Jesus falou com ela, o que? Vai a tua fé, o que? Ti? Aí é cura. É a palavra sozo ou sotero no sentido de cura. O cego de Jericó, o que queres que eu te faça? Ah, eu quero ver, vai a tua fé, ti? Salvou. Né? Tiago capítulo 5, está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e eles ungirão com óleo. E a oração da fé, o que? Salvará o doente. Então tem a vida eterna, salvação, cura, vida eterna, cura, libertação, integridade e livramento. Vamos pegar a integridade? Zaqueu publicano era um publicano ladrão. Ele teve um diálogo com Cristo, né? E aí ele falou assim, tudo que eu roubei eu vou restituir 4 vezes mais. E eu vou pegar os meus bens e vou distribuir com os pobres. Jesus falou que chegou o que nessa casa? Na salvação nessa casa. Integridade. Chegou naquela casa. Tá entendendo? Então, não é só a vida eterna. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A sua sogra está muito doente e ela ficou curada porque você orou. E ela ficou curada. Ou ela ficou curada porque você jejuou. Opa. Cura não é salvação? Mas não vem de obra. Ela não foi curada porque você orou. Ela não foi curada porque você jejuou. Foi porque Deus quis. Está entendendo? Eu preciso. Então Deus vai usar, Arthur, muitas vezes a nossa oração para cumprir a vontade dele. Mas ele vai fazer porque ele quis. Não é porque você orou. Né? Era da vontade de Deus, estamos aqui na casa do Anderson e da Vanessa, abrir a porta de emprego para o Anderson. Deus não abriu a porta de emprego porque a Vanessa jejuou. Então na Bíblia as pessoas usavam as coisas de maneira errada. Né? Quando a Bíblia relata, muitas vezes ela não fala assim, né? Ele fez isso, mas fez de modo errado. Não. Por exemplo, Deus salvou, vou dar um exemplo aqui. Deus salvou a oração de Israel no caso da rainha Esther, porque Esther orou e jejuou e pôs a nação inteira para jejuar, e até os animais jejuaram e oraram por 3 dias. Não, Deus não salvou a nação porque eles oraram e jejuaram durante 3 dias, não. O plano de Satanás era acabar com a nação de Israel, porque acabando com a nação de Israel, o Salvador não nasceria. Então Deus preservou a nação porque o Salvador tinha que nascer daquela nação, não é por causa da oração. Então as pessoas, por que Deus livrou Israel de ser massacrado, né, por Amã e as suas tramas ali? Não, porque Esther orou e jejuou e pôs a nação para orar e jejuar. Não, gente. Isso não é de hoje nem de ontem. Né? Então, lá no Egito ainda, vai nascer os filhos das hebreias, mata os meninos de 2 anos para baixo, joga os meninos no rio. O plano é de Satanás, para o Salvador não nascer. Então o que Deus fez? Aí coloca o menino no cesto, a filha de Faraó. Então sempre o plano do diabo foi destruir a nação de Israel. Por que eu vou destruir? Porque se eu destruir a nação, o Salvador não nasce. Então todas as vezes que Deus preservou é porque o povo jejuou, porque o povo orou. Não, porque o Salvador tinha que nascer ali. Não é por causa da oração, não é por causa do jejum. Está entendendo? Deus usou a oração deles, o jejum deles como instrumento. Mas se eles não orassem e não jejuassem, a vontade de Deus ia cumprir. O Salvador vai nascer dessa nação, quer Satanás queira ou não, quer o povo ore ou não. Então, a salvação vem, não é por obra, não é porque você jejuou. Você está entendendo quando eu falei que as pessoas usam com a motivação errada? No primeiro programa, eu disse isso. Usam a disciplina com a motivação errada?
Então foi um fato isolado que possivelmente não... Aí, a gente não vê Jesus fazendo isso. Não vê, não. Exatamente. Você não vê Jesus e nem os apóstolos. Eu vou jejuar, por exemplo, para acabar com a perseguição da igreja. Os apóstolos não também nem Paulo falando para gente fazer dessa forma. Não tem isso. Ok? Então para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Primeiro é para comunhão com Deus. Disciplina espiritual. Ponto final. Eu vou levar as minhas petições, os meus pedidos para Deus? Sim. Agora, se for da vontade de Deus, Ele vai. Ele vai cumprir. Se não for, você pode orar que Ele não vai cumprir. Então, João 15, verso 7, diz assim, se vós estiverdes, olha aqui, ó, se vós estiverdes em mim, comunhão com Ele, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Você sabe por que você pede algumas coisas e não recebe? Porque você não está na palavra e Cristo não está em você. Porque se você estiver na palavra e Cristo estiver em você, você nunca vai pedir algo que não seja da vontade dele. Por isso que ele prometeu. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem... Qualquer coisa que você pedir vai acontecer. Eu pedi e não aconteceu. Por quê? Porque você não está em Cristo. E a palavra dele não está em você. Porque se você estivesse com comunhão profunda com Cristo e com a palavra dele, você nem ia pedir, que você sabia que não é da vontade dele. 1 João capítulo 5, 18 diz o seguinte, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele fará. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele fará. Você pediu e ele não fez. Por quê? Porque você não pediu de acordo com a vontade dele. Por quê? Porque eu não conheço a vontade dele. Por quê? Porque eu não tenho comunhão com ele. Por quê? Porque eu não tenho comunhão com a palavra dele. Eu estou pedindo algo que é da minha vontade, que não é da vontade. Está entendendo o motivo da disciplina? Sim. Entende? Não é para abrir porta, não é para curar, não é para o crescimento. Vão jejuar para o crescimento da nossa denominação. Está errado. Entende? Então eu não devo orar. Então, não. Aí é que nós vamos voltar ao início da sua pergunta. Por que eu tenho que fazer a disciplina? Para mim, Jesus subia no monte para orar, para ter comunhão com Deus. Jesus jejuava para ter comunhão com Deus. Jesus vigiava para ter comunhão com Deus. Entende? Você quer uma prova do que eu estou te falando? Quando ele foi preso, onde que ele estava? No monte, fazendo o quê? Orando, de madrugada. Né? E ele pediu, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Alguns minutos depois ele estava algemado, meu irmão. Por que Deus não fez a vontade? Por que Deus não fez a vontade? Entendeu? Com Alguns certeza, minutos depois. jejuou 40 dias no deserto, né? 40 dias. Está entendendo como é que é? É pra... E qual foi o pedido de Jesus? Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, tem como eu salvar a humanidade sem sofrer aquilo tudo, Pai? Mas não faz a minha vontade, não faz a sua. Entendeu? Oração não é para isso, gente. É comunhão com o Pai. Para quê? Para fortalecimento. E Deus respondeu a oração dele, respondeu, mandou um anjo para consolá-lo na hora. Meu filho, não tem jeito. Vai ter que ser morte, vai ter que ser sofrimento. Né? Mas eu estou mandando um anjo aí para te consolar. Simples assim. Analisando por essa perspectiva, né, pastor, a gente pode ver assim, Deus era homem e era Deus também. Jesus. Óbvio, Jesus, desculpa, né? Jesus era homem e era Deus também. Mas talvez se ele não tivesse orado, a natureza dele, o sofrimento humano dele, talvez ele falasse, Deus, me tira daqui. Olha aqui, os anjos e talvez ele não teria uma salvação. Nesse episódio, olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Nós estamos falando de crescimento e amadurecimento espiritual. Por que eu preciso da disciplina? Orai e vigiai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Por quê? Seu espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Disciplina, meu irmão. Orar e vigiar. Disciplina. Seu espírito está pronto. Ele foi recriado. Você entregou sua vida para Jesus. Você agora é de Cristo. Seu espírito está pronto. Entendeu? Disciplina para você não cair em tentação. Mesmo eu estando com o espírito pronto, eu estou sujeito a cair em tentação e você também. O que pode me livrar de cair em tentação? Disciplina. Orar e vigiar. E o jejum entra na oração também, entra na parte da disciplina. Outra coisa que ele falou. Por que todo mundo jejuma e os seus discípulos não jejuam? Pode uma pessoa jejuar enquanto está com o noivo na festa de boda, de casamento, mas uma hora o noivo vai ser tirado. Quando o noivo for tirado dele, aí sim eles vão jejuar. Então não é se eu quiser, entende? É parte da disciplina. É se eu quiser o meu crescimento e se eu quiser ser útil no reino de Deus. Aí eu vou fazer. Tá entendendo? Pastor, chegamos aí no final desse terceiro programa. Acredito que vai ter o quarto. E deixar uma mensagem aí pro pessoal. Isso aí, queridos. Então, ore, jejum, entre na presença de Deus. Eu acredito que vai ficar melhor esclarecido no último programa. Salomão fala em Provérbios, né, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus.
Vocês acreditam que a nossa intenção era que fosse só um programa? E nós vamos ser aqui para o 4º programa. O que eu posso dizer? Eu conto com você no próximo, amém? E para não deixar de falar, que eu sempre falo, né? Já deixou o like? Já deixou o seu comentário? Já compartilhou? E se você não é inscrito, já se inscreveu no nosso canal? Contamos com você. Um beijo no seu coração. Graça e paz e até o próximo programa.